O Palmeiras está classificado para as oitavas de finais da Copa do Mundo de Clubes e vai enfrentar o Botafogo. O Palmeiras abaixo tecnicamente saiu atrás do placar contra o Inter Miami, mas conseguiu no abafa no finalzinho empatar a partida e garantiu a primeira colocação, está classificado e agora vai pegar outro brasileiro. Você vai ver comigo nesse corte a repercussão sobre essa partida ruim do Palmeiras e a classificação. E é claro, um pouco também sobre esse confronto brasileiro. Crédito do vídeo ao Sport TV e eu já te peço, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para você acompanhar todos os vídeos aqui que eu trago sobre os principais times brasileiros e, é claro, os times brasileiros que estão no Mundial de Clubes. Então se inscreve para você não perder nada e bora pro vídeo. Falar. Mas hoje eu estava sentindo um time tem que usar bem as palavras. É um time que não estava na rotação normal, não estava conseguindo fazer o que normalmente faz e estava permitindo que o Miami tivesse um jogo muito confortável no momento em que estava 2-0. Isso me chamou muito a atenção, algo raro de ver o time do Abel Ferreira fazer, porque o Palmeiras fez tudo mal hoje até o final do jogo. Marcou mal, não pressionou, permitiu demais ao Miami e foi pouco criativo na parte da frente, né? Foi só melhorar na parte final do jogo. Uma noitada ruim do Palmeiras, não, Mansu? Ou tá discordando de mim hoje? Boa noite. Boa noite, Felipe. Noitada, viu? Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Quando você sai de um resultado como era do Palmeiras e empata o jogo, é natural que você vá valorizar a sua capacidade. Vamos ouvir. Não, tô brincando, ia chamar o Estevão, mas não. Vou deixar você falar. O Estevão espera um pouquinho. Não, mas se precisar, Não, pode ir. Você naturalmente vai valorizar a sua capacidade de dar a volta no placar, de lutar até o fim. Agora, eu acho que essa narrativa não dá para emplacar hoje em cima do que foi o jogo, né? Aliás, não é só o jogo. Se a gente pensar, a fase de grupos, o Palmeiras consegue ao mesmo tempo passar em primeiro lugar e fazer uma fase de grupos que não deixa boas sensações. Porque o Palmeiras foi melhor do que o Porto na estreia, num jogo, muitos momentos parelho, e outros, o Palmeiras melhor, especialmente a parte final do jogo, a gente viu que foi o restante do Porto na fase de grupos. Sim. O Palmeiras contra o Al-Ahly fez um primeiro tempo que ele não foi melhor do que o time egípcio, aí consegue um gol rapidamente que muda muito o cenário do jogo, o cenário favorece ao Palmeiras. E hoje, é possível falar do Palmeiras com uma rotação abaixo? É possível. Mas, para mim, a entrevista do Paulinho é o que mais me convence. O Palmeiras esteve diante de um time que é muito conhecido, quais são as suas carências e quais são os recursos que ele faz para disfarçar essas carências, que são de ordem defensiva e muito de ordem física, de vigor, para um jogo de ritmo alto. Tudo que ele faz, que é baixar o tempo do jogo, o ritmo do jogo, todo o tempo, tentar ficar com a bola, que o adversário fique o menos. Ele não vai lançar bolas seguidas, porque só tem um jogador que ataca a velocidade, que é o Allende, e mesmo esse jogador, o Palmeiras conseguiu permitir que ele escapasse várias vezes em contragolpe. E o que ele mais tem? A qualidade individual de jogadores que vão trocando passe curto, com o Messi buscando sempre uma zona morta do campo, né? Ele vai se movendo, sem que ninguém perceba, ele vai ocupando essa zona morta. Para mim, o que acontecia? O Palmeiras marca com encaixe, né? O tempo todo, encaixe. E os encaixes são de acordo com a região de cada jogador. Não é alguém que vai seguir o jogador o campo inteiro obrigatoriamente. De acordo com a região do campo, alguém vai seguir. Quando o Messi ia buscando zona morta, alguém precisava sair dele. E obrigava trocas. Nessas trocas, o Palmeiras se perdia o tempo inteiro no primeiro tempo. O Palmeiras se perdeu a marcação o tempo todo. E não ficava com a bola. Ficou desconfortável no jogo, permitiu chance. Quando viu, estava 2-0. De Pet jogou pouco não, hein? E não jogou pouco não, o seu Lionel. Em muitos momentos o problema foi que viu, né? Exatamente, assistiu demais ao Messi jogar, né? Aliás, convido vocês aí de casa, por meio da hashtag troca de passes, né? O caminho que vocês já conhecem. Vão lá no X, no Twitter, tá aqui embaixo, ó. Hashtag troca de passes. Vão lá no X, no Twitter, mandem as suas mensagens pra gente. Deixa eu bater um papo aqui com o Alex também, porque, Alex, o Palmeiras permitiu demais, muito conforto pro Miami jogar o tempo todo. Chegou um momento do jogo em que o Miami trocou 3 minutos seguidos de passes, sem sequer a marcação se aproximar. E o Miami só entregou a bola ao Palmeiras porque houve um erro de passe primário, assim, né? Não é habitual a gente ver esse tipo de coisa em times do Abel, ainda mais quando aquele resultado, o resultado naquela altura, era de 2-0 para o Miami. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Você vê como é que muda, o futebol ele muda de um jogo para o outro. Isso, vários confrontos mostram isso, na verdade, né? E a gente não esperava, não que fosse um jogo fácil nem nada. Lógico que a gente esperava que o Palmeiras não fosse ter esse tipo de dificuldade até do lado físico, né? Que teve por estar melhor marcado, por ter dificuldade com isso de construir, de criar jogadas, e tá sempre numa maneira, acho que o termo desconfortável, ele passava pela minha cabeça, como o senhor falou. O Palmeiras esteve, assim, a maior parte do tempo desconfortável, que é naquele jogo que você vai no ímpeto, assim, né, de um abafa, onde você tecnicamente não tá bem. E o Miami, ele teve, se a gente for olhar pelo menos, aí lógico que a parte final ali do Palmeiras foi melhor, até porque fisicamente ele tem essa condição, eu acho que melhor, né, de característica do time. Mas se for pegar 2/3 do jogo, o Miami ele foi o melhor time, né? Cuidou melhor da bola, criou as suas chances, e não somente com esses dois gênios que eles têm, com mais o Busquets também, porque o Alba entrou depois. Mas esse tipo de lance aí, por mais que seja o Suárez, o Palmeiras não é comum de você permitir que acabe deixando um jogador fazer uma jogada assim no meio de dois, depois driblar mais um.
Mas quando é desses gênios aí, a gente até aceita. Mas O problema é que é um gênio que não tem joelhos mais, né, Alex? Praticamente consegue passar por 3 jogadores em um time tão físico, normalmente, como é o time do Palmeiras. Mas é por isso que é o tipo do jogo que você vai tomando decisões erradas com bola e sem bola, né? Parece que vai ficando, você não se encontra. O Palmeiras teve essa dificuldade. O que ajuda realmente o Palmeiras, sempre o palmeirense, esse Palmeiras, desde a chegada do Abel, é esse lado de um time que não desiste. Você tem que ir no abafa, é no abafa que vai. E hoje ele tem essas peças ainda para substituir, mudar, né, o panorama do jogo. Mas de certa forma, isso é preocupante. Mas é sempre preocupante quando você tem essa dificuldade para criar, para construir. O Alan entrou super bem também. E que ele vem jogando bem, né? Tá cavando uma vaga no time titular, Não foi à toa que aqui no Brasil ele já tinha virado titular, né, passando o Estevão por dentro por causa desse trabalho todo que ele faz. Mas é lógico que para as fases ali para frente, cada jogo é um jogo que muda, mas o jogo de hoje ele traz realmente mais preocupações, porque o Palmeiras vai precisar produzir mais para seguir. E é dos times mais confiáveis dessa competição, ou dos sul-americanos, mas que realmente hoje flertou com essa possibilidade, às vezes até de ficar fora para algo que a gente não imaginava, né? Da gente poder olhar de repente e falar, poxa, teve um momento ali que o Palmeiras estava fora. Então, de toda maneira, numa competição, é sempre um alerta para você melhorar algumas coisas que o Palmeiras deixou faltar hoje. Deixa eu fazer uma coisa, eu vou chamar Eric Faria aqui para conversar com a gente. Ele está lá nos Estados Unidos, no estádio de Miami, né, onde aconteceu o jogo entre o time da casa e o Palmeiras, para falar um pouco mais sobre essa classificação. Eric, estava pensando aqui, esse empate do Palmeiras traz uma notícia boa e uma ruim. A boa é que o Palmeiras terminou em primeiro do grupo. A ruim é que teremos um Palmeiras e Botafogo já nas oitavas de final, ou seja, um brasileiro necessariamente voltará para casa ao fim da próxima fase e também uma boa notícia, estará nas quartas de final. É por aí, né, Eric? É uma pena esse confronto acontecer tão cedo. Boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Ô Felipe, bom falar com você, boa noite pro Alex, boa noite para o Mansur. Pois é, mas não tem muito para onde correr, né, Felipe? Quando chega no mata-mata, não dá para escolher adversários, cruzamentos. Na verdade, a gente até imaginava mesmo que pudesse dar um Botafogo e Palmeiras, porque era difícil imaginar que o Botafogo passasse em primeiro lugar. Teve até a chance após derrotar o PSG, mas se a gente for levar em conta o Botafogo se classificando, que eu já acho um grande resultado no grupo onde o Botafogo caiu, né? Então talvez já fosse até um pouco esperado esse Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final. Se por um lado, infelizmente, um vai voltar, por outro a gente terá pelo menos um representante nas quartas de final dessa Copa do Mundo de Clubes, como você falou. Falando do jogo de hoje, tem uma imagem no fim da partida, quando o Palmeiras empata o jogo, a comemoração do Abel ela é bem contida, né? Em outros momentos, talvez o Abel até explodisse com a torcida, com os jogadores reservas e tal. E eu acho que dá a medida de que ele percebeu que o jogo do Palmeiras hoje foi bem abaixo do que o Palmeiras pode produzir, né? É mais uma sensação de alívio do que propriamente de felicidade. Pro bem do Palmeiras é que o resultado ajudou e o Palmeiras se classificou em primeiro. Então, acho que o Abel sai daqui feliz pela classificação em primeiro lugar, feliz por não enfrentar o PSG, ainda que o Botafogo seja um clássico nacional e merece todo o respeito, obviamente, mas acho que é mais difícil enfrentar o PSG nesse momento do que o próprio Botafogo, ainda que o Botafogo tenha derrotado o PSG, né? É um clássico nacional, os dois times se conhecem muito bem, travaram uma grande rivalidade na temporada passada, então acho que o Palmeiras até comemorou bem esse empate, também por causa disso. Em relação ao jogo, né, foi muito impressionante aqui do estádio ver o sossego com o qual o Inter Miami jogou, sabia, Felipe? Tocando a bola, o Messi procurando uma zona morta do campo e ali ele ficava tranquilo, recebia a bola, aí dava aquela aceleradinha, tocava, recebia de novo. Então, assim, o Palmeiras hoje, fugindo das suas características, não conseguiu pressionar, não conseguiu marcar, não conseguiu fazer pressão em quem tem a bola, nem ocupar os espaços como o Palmeiras normalmente ocupa, perseguições, marcação individual, nada funcionou no Palmeiras nessa questão tática. A própria área do Palmeiras, que é super bem defendida, em alguns momentos o Messi teve um lance que ele da meia-lua conseguiu bater sozinho, o Everton fez uma boa defesa. Enfim, eu acho que o que valeu para o Palmeiras essa noite, e o Palmeiras tem essa característica também, o Alex estava falando sobre isso, é a resiliência, né? É um time que acredita até o fim e que tem um banco de reservas muito bom, diferentemente do Mascherano, né? Estava descendo no elevador para vir aqui participar do Troca, aí tinha uns jornalistas argentinos no elevador. Eles estavam metendo a corneta no Mascherano e falaram assim, sobre as trocas, né? O Mascherano não sabe mexer no time, Mas também olha o banco do Inter Miami, né? Pelo amor de Deus, também cobrar do Mascherano. Que ele faça trocas como o Abel, né? É difícil, né, Felipe? Esse é um tema, eu acho, viu, o Eric, que a gente tem que conversar um pouco. Porque percebo que há nas redes sociais, entre torcedores do Palmeiras, críticas à escalação do Abel no jogo de hoje. A gente está cada vez mais habituado aqui no nosso país, e o mundo tem sido assim,
os times variarem de um jogo para outro, 3 mudanças para cá, 2 para lá, às vezes 4, às vezes 5. E hoje o Abel iniciou a partida com 3 mudanças em relação ao último jogo. O Marcos Rocha entrando na lateral direita no lugar do Giai, o Evangelista no meio, né? O Aníbal machucou, não poderia repetir de todo jeito, mas eu imaginava o Martínez, de repente, iniciando o jogo no lugar do Aníbal. Ele começou com o Evangelista e o Flaco, eu acho que essa era, né? É bola na caçapa já, a entrada do Flaco no lugar do Vitor Roque. Felipe. Fala, Eric. Não, eu acho que o Giai teve o componente do cartão amarelo, né? O Giai tomou cartão amarelo. Sim. Então ele, se tomasse um outro hoje, ficaria fora das oitavas de final. Então eu acho que o Abel pensou nisso, né? Pela característica do jogo, do Inter Miami e tal. E o Giai para umas oitavas de final, seja contra o Botafogo, se fosse, né? Como vai ser, ou contra o Paris, o Giai é um jogador muito importante hoje, né? Eu acho que o Abel deu uma segurada nisso, né? Então, talvez a única mexida que talvez tenha impactado mais seja o Lucas Evangelista na vaga do Aníbal, né? Porque ele tem o M. Martínez, que talvez tenha características mais parecidas, de ser um cara isso mais aí, um 5, né, Eric? assim, com uma pegada maior do que o Lucas, né? Até para ter Eu não sei ajudado. mas eu acho que o Abel pensou o nessa seguinte. marcação mais próximo do Messi, né, Eric? Assim, né? Seria uma característica às vezes até melhor, né? Então, mas eu acho que o Abel pensou, como eu pensei aqui também no aquecimento, que o Palmeiras ia ter a bola. Isso. Então o Lucas joga também, um cara canhoto com bom passe, né? Só que o jogo se transformou, né? Quem teve a bola no primeiro tempo foi o Inter Miami, né? Até pelo gol também, deu uma tranquilidade para o time norte-americano, né? O gol muito cedo, da forma como foi, de um jeito que o Palmeiras não costuma tomar esse tipo de gol, né? Com o campo todo de defesa desguarnecido, né? O jogador correu 30, 40 metros sozinho com a bola, né? Você não vê um time fazer um gol assim no Palmeiras. Então, eu acho que isso gerou uma ansiedade no time também. É difícil, assim, talvez nos últimos tempos tenha sido uma das piores atuações do Palmeiras, assim, coletivamente, individualmente, né? Com exceção do Alan, que entrou no segundo tempo, e do Paulinho, que eu achei que deu uma boa movimentada no jogo. Se a gente for traçar um paralelo, foi tipo o Keno no jogo do Fluminense contra o San, né? Entrou pela esquerda, tentando jogadas individuais, 1 contra 1, fez o gol, como o Keno também fez. Eu acho que ele foi o grande personagem do Palmeiras, foi o Paulinho. E não foi só no gol, né, que o jogador correu até o gol do Everton. Já havia acontecido também no segundo tempo, a jogada se repete com o mesmo Allende, num passe do Soares, que vai terminar num chute pelo lá lado de dentro direito, da grande né? área. Isso, um chute cruzado para fora. Antes da gente continuar o papo com o Eric, com o Mansur e com o Alex, vamos ouvir o goleiro do Palmeiras, o Everton, falando sobre o jogo de hoje. Everton, já ouvi um pouco o Abel, jogadores do meio para frente. A tua visão do momento em que o Palmeiras não estava conseguindo encaixar, eles abriram até 2 gols. Que espaço foi esse que eles criaram? Até o Soares, por exemplo, atacante que a gente já conhece tão bem, que achou um belo gol na fortíssima defesa do Palmeiras. Realmente, hoje a gente talvez defensivamente não conseguiu equilibrar bem, né? Aquilo que a gente está acostumado a manter a baliza zero, a não sofrer gol, mas isso faz parte. Do outro lado tem jogadores de altíssimo nível e em 2 lances individuais aí conseguiram superar nossa defesa. Acho que também dar os méritos a eles, que tem grandes jogadores, mas também saber que a gente, né, precisa tá atento a essas coisas. Eu acho que a gente vinha bem na competição, não tinha sofrido gols ainda. Sem que se pode dizer assim que sofreu talvez no momento que até poderia sofrer, e daqui para frente a gente sabe que todos os jogos agora serão decisivos e a gente tem que estar mais atento. Acho que é uma boa oportunidade também para a gente se atentar mais, para a gente entender mais toda essa questão, estar mais alerta. Então acho que o mais importante, que nem eu falei ali, é destacar a superação que foi, porque não é fácil você, diante de um jogo decisivo, sair de um 2-0 e lá tentar buscar o empate, e até o último lance ali ainda com o Paulinho e com o Vitor Roque, a gente teve a chance de virar o jogo ainda, mas bom, o mais importante aqui, que nem eu falei, era o primeiro objetivo nosso, que era classificar, e classificamos. Agora ir com tudo, se preparar bem, saber que tudo é decisivo e que fazer o nosso melhor e se preparar bem para fazer um grande jogo adiante do Botafogo. Com essa marca, Palmeiras não só classificou, como passou em primeiro. E aí tem esse confronto brasileiro, um time que vocês conhecem muito bem, tem confronto no Brasileiro, na Libertadores, só que agora aqui é uma Copa do Mundo. Que características são essas? Como é que você pode projetar? Pelo fato de vocês se conhecerem tão bem, já terem até duelos de mata-mata decisivos, aqui é um jogo só. É verdade, são todos esses ingredientes que tem. O duelo brasileiro em competição internacional sempre é difícil, agora no Mundial, outras vezes já foi em Libertadores e sabe que é difícil, a gente se conhece mais, se enfrenta mais, conhece os jogadores de forma mais individual, né? E acaba, às vezes, por vezes sendo um jogo às vezes mais chato, porque se conhece mais e dá menos espaço, dá menos chance para o adversário. Mas é isso, não tem para onde correr, é competir, é fazer o nosso melhor, que a gente faz. Muitas vezes as coisas não saem como a gente gostaria que saísse, mas a gente nunca deixa de fazer o nosso melhor. E hoje, né, mais uma vez, a gente vai destacar aí o não desistir da equipe e lutar até o fim, que essa é uma grande marca do Palmeiras nesses últimos anos. E agora, diante do Botafogo, uma grande equipe, uma equipe que está
também muito bem dentro da competição, teve sua primeira derrota hoje, você vê o campeonato, ele tá muito, vem acontecendo coisas muito diferentes de tudo, né? Botafogo muito bem, e a gente sabe que o Palmeiras também se classificou bem, então agora é mata-mata e se preparar bem, porque não tem para onde fugir, a gente vai fazer o nosso melhor para que a gente possa seguir avançando. Agora não dá mais para errar, né? Sabe uma outra impressão que eu tenho ficado do time do Palmeiras? Parece que quem está no banco é sempre melhor do que quem está jogando, né? Porque ele escala um time, o time vai mal, aí quem está no banco entra, melhora. Aí aqueles que entraram no segundo tempo do jogo passado começam jogando o jogo seguinte, entram, não resolve o problema, aí quem está no banco entra e melhora o time. Difícil, imagino que na cabeça do Abel, essas opções, né, fartas que o time tem no banco de reservas deva estar fazendo ele pensar muito na escalação. Traz uma paz, hein? Pois mas pensando no jogo contra o Botafogo, imagino que deva estar na cabeça a dificuldade para escolher esse 11 inicial, não, Eric? Realmente o Abel nos 3 jogos variou bastante a escalação do time, né? Diferentemente do Botafogo, que no primeiro jogo usou o centroavante, o Mastriani, e não o Alan. E aí nos 2 jogos seguintes, contra Paris e Atlético de Madrid, repetiu a escalação, né? Então, até pelo poder de fogo dos 2 times europeus, né? Então eu imagino até que o jogo contra o Palmeiras, não duvidaria do Renato Paiva manter a escalação que teve contra o Paris e contra o Atlético de Madrid. Assim, eu não estive acompanhando direito assim, até o fim do jogo, né? Não sei se algum jogador do Botafogo foi suspenso, não me lembro. Acho que Gregory. Não. Eu li muito rápido a crônica do jogo, depois vindo aqui. O Gregory. Então já vai ter que mudar. E é uma peça importante, é verdade. Esqueci do Gregory. Então não sei. Aí agora é um problema pro Renato Paiva, porque perder o Gregory num jogo desse não é fácil. É isso aí, amantes do futebol, o confronto brasileiro nas oitavas, um confronto que recentemente vem pegando fogo, 2023 para cá, tem uma rivalidade enorme entre Palmeiras e Botafogo, estão protagonizando aí os últimos 2 campeões brasileiros e também se enfrentaram já na Libertadores no mata-mata, agora vão se enfrentar no mata-mata do Mundial de Clubes. O que você acha que vai passar, Botafogo ou Palmeiras? Vai deixando sua opinião aqui embaixo, que a sua opinião é muito importante. Já temos um time, então, brasileiro garantido nas quartas de finais com esse confronto. O Palmeiras, apesar da partida muito abaixo tecnicamente das outras 2 primeiras, conseguiu a abafa e empatou, garantindo essa primeira colocação. Vamos ver como que vai ser esse confronto brasileiro que promete já pela rivalidade dos últimos anos. Vai deixando sua opinião aqui, que é muito importante, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para acompanhar a cobertura dos próximos jogos e as principais informações dos times que estão no Mundial.